E aí, quem é você quando vê um escritor independente, um autor independente? Seja na Bienal, seja na sua cidade, onde os autores ficam numa praça, numa biblioteca tentando vender seu livro, ou até mesmo na internet. Quem é você? Você é o que apoia o leitor, dá uma força, parabeniza, ou você é aquele que sente uma pontinha de inveja e critica muito, mas muito mesmo, ao ponto de deixar o autor mal? Às vezes é muito forte a gente fazer esse tipo de pergunta, né? Quem é você? Qual desses dois? É o que critica ou o que apoia? Que a crítica, gente, sempre existiu, tá? Muitas vezes a gente vê autores independentes tentando vender seu livro e a gente acaba julgando pela capa. Nossa, tem que escrever isso, tem que escrever aquilo, mas ninguém pensa na coragem que o autor, que a pessoa em si tem que ter para poder abrir o Word ou às vezes um caderno e escrever, colocar as suas ideias no papel. Depois vem a formatação, você lê, você relê, você pesquisa. Tem pesquisas muito em livros que autores fazem pesquisas assim tão complexa que a gente acaba estudando para poder escrever um livro, para no final a gente ouvir mais crítica do que aplauso. Infelizmente, a gente vive numa sociedade onde a crítica é muito maior do que a reclamação, é maior do que o agradecimento. Então, a crítica é maior do que o apoio, né? Por que que eu vou apoiar se eu posso muito bem criticar? Comecei esse vídeo pensando que isso foi algo que aconteceu há muitos anos. Eu não me recordo se foi em 2013 ou 2014, mais de 10 anos. Eu conheci uma autora na qual ela publicou seu livro. Era livro de poesia, tá? E ela ainda estava com seus 17, 18 anos, ou seja, ela não tinha um psicológico formado para muita crítica. O livro em questão era um livro de poesia, tá? Mas era poesia mais dark. Ela gostava de escrever um livro mais dark. Publicou o livro, tá? E as coisas começou relato, isso é um relato dela, tá, gente? E eu fiquei muito triste e pensando, né, como que a nossa sociedade é. E ela publicou o livro e as coisas começou errada desde a editora, né? Mas a editora foi a de menos pela crítica que ela recebeu. Foi uma crítica tão forte, mas muito forte. A última que acabou com tudo mesmo foi num sarau, quando ela foi convidada para um sarau, e dois professores, no meio de uma poesia que ele estava lendo, que eles estavam lendo, eles acabou detonando com a autora convidada. Uma crítica assim muito forte, sem necessidade, na qual ali ela parou para pensar, isso foi uma inveja. Talvez por eu ter na época, né, por ela ter na época 18 anos e ter lançado um livro de poesia, porque poesia eu vejo assim, como muitos outros leitores falam, como muitos professores de literatura falam, tudo, poesia não é fácil de escrever, né? Poesia é difícil de escrever poesia. E essa autora em questão tinha essa facilidade de escrever poesia. Então, na cabeça dela, foi por inveja. Mas, né, a crítica foi muito grande, não tinha naquele tempo uma repercussão da internet como temos hoje, né? Não tinha TikTok ainda, só tinha o YouTube, e o Facebook, né? Claro, as redes sociais. Mas a crítica foi tanta, gente, que a autora simplesmente queimou todos os livros. Ela queimou. Ela pediu para a editora os livros dela e ela simplesmente queimou os livros.
Ela deixou apenas um para lembrar, né, de que ela lançou um livro, mas ela simplesmente queimou, entrou um pouco em depressão, teve um bloqueio para escrever muito grande e aos poucos está retornando, mas com aquele medo de novo, né, de acontecer. Talvez hoje não, porque hoje a gente tem no TikTok, a gente tem muitos autores, leitores, né, na internet, da qual, querendo ou não, a gente pode trocar uma ideia. Hoje já são outros tempos, né, do que 10 anos atrás. Acredito que hoje as pessoas não estão mais com a mente tão fechada, ou será que estão? É uma ótima pergunta, né? Então, eu faço a pergunta novamente. Quem é você quando vê um autor independente? Você é o que apoia, o que troca uma ideia, o que, né, demonstra parabéns e tal? Ou você é aquele que sente uma pontinha de inveja e faz uma crítica assim, ó, ao nível de deixar o autor mal? Hoje é mais para a gente refletir, tá, gente? Que às vezes há muita crítica mesmo, afeta o outro significativamente, muito negativo. Quando quer fazer uma crítica, não impõe o pessoal, tá? No caso, eu não vou expor a autora que isso aconteceu, tá? Nem li todo o relato. Na verdade, eu tive contato, né, com ela quando ela me relatou. Não vou falar tudo, toda a crítica que ela ouviu, que me deixou eu também mal quando eu escutei. E isso me fez pensar bastante, né? Falei, nossa, às vezes a gente critica um autor só de falar, o seu livro não é. Não gostei do seu livro, não gostei de tal passagem, eu achei que o personagem tinha que ser mais desenvolvido, ou uma outra passagem, é uma coisa. Agora, uma crítica envolvendo a vida pessoal do autor, ou até mesmo críticas que você consegue perceber que vem de inveja, vem de pessoas que. Pessoas assim, eu já me deparei com algumas críticas, isso tudo na internet, tá? De autores que não conseguiram, não se deram bem no ramo editorial, e aí começa a criticar aqueles que estão começando e que estão subindo no ramo editorial. É feio, gente, de verdade. Se você não conseguiu, tente outra vez, né? A vida é tão curta pra gente desistir na primeira. Tenta de novo e de novo e de novo. Essa autora mesmo, por conta das críticas que ela recebeu, ela tá tentando de novo. Tá caminhando, tá lento, o processo tá lento, mas ela tá tentando de novo. Agora, ao invés de fazer uma publicação física, ela está publicando pelo Kindle. Hoje, graças à Amazon, a gente tem essa facilidade, né, com o Kindle. Mas fica aí, gente, um vídeo reflexivo para a gente parar um pouco para notar quem a gente é, né? Qual o nosso perfil. A gente é o que apoia ou a gente é o que critica nesse nível? Vocês, autores independentes que estão começando a escrever, que já publicaram livros, deixa aqui no vídeo o link. Eu não sei se dá para deixar o link dos livros, né? Mas se for livro no Kindle ou livro físico, deixa aqui nos comentários para a gente poder conhecer vocês. Um ótimo dia a todos.